Pedro sempre gostou de explorar coisas novas. E adorava descobrir os segredos e as histórias por trás de cada objeto que encontrava. Por isso, quando se mudou com a sua família para uma antiga mansão no campo, ficou muito animado. E queria conhecer cada canto daquela casa, que parecia ter muitas histórias para contar. Pedro explorou cada canto da casa e ficava maravilhado com cada descoberta que encontrava. Um dia, ele resolveu explorar o porão, que era o único lugar que ainda não havia visto. Ele desceu as escadas de madeira, que rangiam a cada passo, acendeu sua lanterna. E viu várias caixas empoeiradas, móveis antigos, quadros rasgados e objetos quebrados. Ele começou a fuçar em tudo, procurando algo interessante. E então viu um espelho coberto por um pano branco, encostado na parede. Achou estranho que alguém tivesse escondido um espelho daquele jeito. Se aproximou, e puxou o pano, revelando uma superfície prateada e brilhante. Se olhou no espelho, esperando avistar o seu reflexo. Mas o que ele viu foi algo que o deixou sem fala. Ele viu um menino da sua idade, entre 12 e 14 anos, mas com uma aparência muito diferente. O menino tinha a pele pálida, os olhos fundos, os cabelos sujos e as roupas rasgadas, que parecia assustado e triste. O menino olhou para Pedro e disse: "Por favor, me ajude. Estou preso aqui há muito tempo. Você é o único que pode me tirar daqui." Assustado, Pedro saiu correndo, subindo a escadaria, mais rápido que as suas pequeninas pernas poderiam aguentar. Pedro não conseguia entender o que havia acontecido. Ele viu um menino no espelho, pedindo por ajuda. Ele ouviu a sua voz, sentindo seu medo. E tinha certeza de que não era uma alucinação. Mas quando ele levou os seus pais até o porão, o espelho estava vazio. Não havia nenhum sinal do menino, nem mesmo do seu próprio reflexo. Os pais de Pedro não acreditaram nele. E acharam que ele estava inventando histórias para chamar a atenção. Eles disseram que ele era muito velho para ter imaginação tão fértil, e que ele devia parar de mentir. E ficaram irritados com a insistência de Pedro, e o mandaram para o seu quarto. Pedro ficou triste e revoltado. E não entendia por que os seus pais não confiavam nele. Não entendia por que o espelho havia mudado de repente. Ele não entendia por que o menino desapareceu. Queria saber quem era ele, e o que queria. Eram tantas perguntas sem resposta. E decidiu que iria investigar. Esperou até seus pais adormecerem, e saiu do seu quarto às escondidas. Pegou a sua lanterna, e foi para o porão que ficava a poucos metros do seu quarto. Foi até o espelho, e olhou com atenção. E avistou o seu reflexo, normal e claro. Ele nada viu de estranho ou diferente. Ele ficou decepcionado, mas não desistiu. E resolveu falar com o espelho, como se estivesse falando com o menino. "Oi, sou o Pedro, vim te procurar. Você continua aí?" E esperou por uma resposta, mas não ouviu nada. Tentou novamente. "Por favor, fale comigo. Quero te ajudar. Quero ser seu amigo." Esperou um pouco mais, mas continuou sem ouvir nada. Começou a perder a esperança, e a pensar que, talvez, tivesse mesmo imaginado tudo. Então ele ouviu uma voz baixa e sussurrada, vinda do espelho. "Pedro! Pedro! Você voltou! Me chamo Lucas. Fui vítima de uma bruxa má, que me prendeu nesse espelho como castigo." Pedro se assustou, e se afastou do espelho. E olhou para ele novamente, e viu. O menino estava lá, olhando para ele com um olhar triste e suplicante. Pedro ficou ainda mais confuso e assustado. E não sabia se devia acreditar naquela história ou não. E perguntou: "Por que a bruxa fez isso com você? O que você fez de errado?" E respondeu Lucas: "Eu nada fiz de errado. Eu estava brincando no bosque, quando encontrei esta casa. E a bruxa me viu e ficou furiosa. Disse que havia invadido o território dela, e que eu iria pagar caro por isso. Ela me
Pegou-e, arrastou aqui para baixo, jogou um pó mágico no espelho. Disse algumas palavras estranhas, senti uma dor terrível. E quando abri os olhos, eu estava no espelho. Pedro sentiu pena de Lucas. Ele imaginou como seria ruim ficar preso em um espelho, sem poder ver o sol, nem brincar com os amigos, nem abraçar os pais. E perguntou: como posso te ajudar e como te tiro daí? Disse Lucas: é simples. Você só precisa tocar no espelho, e nós trocaremos de lugar. Você entrará no espelho, e eu sairei dele. Pedro hesitou. Não tinha certeza se queria fazer isso e pergunta: mas e se eu não conseguir sair depois? E se a bruxa voltar e me pegar? Disse Lucas: não se preocupe com isso. Eu prometo que vou te ajudar a sair depois. Sei como quebrar a maldição do espelho. E a bruxa não volta nunca mais. Ela já se foi há muito tempo. Pedro ficou tentado a acreditar em Lucas. Ele queria ser amigo dele, e ajudá-lo a sair daquele sofrimento. E perguntou: você jura que não vai me enganar? Juro pela minha vida, nunca mentiria para você. Você é meu amigo. Por favor, confie em mim. Pedro decidiu confiar em Lucas. Achou que valia a pena arriscar. Se isso significasse salvar alguém. Obrigado, agradeceu Lucas. Você é muito gentil. Você não vai se arrepender. Pedro estendeu a mão e tocou no espelho. No mesmo instante, ele sentiu uma dor terrível, e tudo ficou escuro. Quando ele abriu os olhos, ele viu que estava dentro do espelho. Ele viu Lucas do outro lado se transformando em uma cópia bizarra. Sui sorrindo maliciosamente. Disse: eu te enganei, Pedro. Eu te enganei direitinho. Você caiu na minha armadilha. Pedro, furioso, percebeu ter sido enganado. Que Lucas mentiu o tempo todo, que desde o começo esse era o seu plano. Mesmo assim, queria saber para tentar entender. Pergunta Pedro: como você pode fazer isso comigo? Por que você me traiu? Respondendo Lucas: porque sou o filho da bruxa que te prendeu nesse espelho. Fiz isso com muitas outras crianças antes de você. Gosto de ver elas sofrerem. Pedro ficou horrorizado e desesperado. Ele entendeu que havia caído em uma armadilha, e que não tinha como escapar. Ele gritou: socorro! Alguém me ajude! Me tirem daqui! Mas ninguém o ouviu. Ninguém o viu. Ele estava sozinho no espelho, sem esperança de sair. Até que as luzes do porão se acenderão e viu seu pai descendo a escada chamando o seu nome. Pedro, Pedro, é você que está aí? Respondendo com voz de choro, misturada com alegria e alívio, pensando que tudo aquilo se acabaria. Sim, pai, sou eu. Mas logo viu que seu pai não o via mais. Mas sim, Lucas, que tomou o seu lugar. E viu seu pai abraçando o impostor, dizendo: vamos, filho, sua mãe está preocupada, ela foi até seu quarto e não te viu. Pedro viu seu pai subindo a escadaria com Lucas. Mas antes de apagar as luzes e fechar a porta, Lucas olhou para o espelho, deu um sorriso maléfico. Disse: até nunca mais.